Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Estamos celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma. Estamos a aproximar-nos da Páscoa. No próximo domingo já será o domingo de Ramos. Portanto, e na nossa caminhada para a Páscoa, este 5º domingo coloca-nos diante de Jesus Cristo, da nossa adesão a Jesus Cristo, como Filho de Deus. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste 5º domingo saudamos todos, sobretudo aqueles que de alguma forma estão sofrendo mais, os doentes e os doentes de Covid-19. Hoje às 6 horas da tarde vão estar aqui alguns alunos da Queens, em que o pai do Rubens, que faleceu sexta-feira passada de Covid no Brasil. Portanto, nós rezamos por todos, e se alguém de vós quiser participar de alguma forma, é bem, porque um jovem, a morte do pai, longe, este drama de não poder participar nos funerais, este drama terrível que nós estamos a viver, já é difícil para nós adultos, para mais daqueles que já estamos mais avançados na caminhada, quanto mais para um jovem. Portanto, e lembramos todos rezar por alguns que vamos conhecendo, rezamos por todos aqueles que vão partindo, aqueles que se vão encontrando com o Pai. E neste sentido, caminho, peregrinos, tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei em casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram, embora eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não terão já de se instruir uns aos outros, nem dizer cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: foi o anjo que lhe falou. Disse-lhe Jesus:
Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, e também quem nos acompanha em casa, permitam-me que eu saúde as famílias dos irmãos que partiram na nossa comunidade ao longo destes 40 anos da nossa história, nesta semana que passou. Em 1975, João da Costa Lima. Em 1983, João Ferreira Tavares. Em 1987, Basílio Matias. E em 1988, José Barbosa Pereira. Em 1994, Ezequiel Medeiros. Em 1995, Ambrosina Muniz. Em 1996, João Pedro dos Santos. Em 1999, Lídia Silva Alves. Em 2010, Artur Valente dos Santos Vaz. Em 2011, Eduardo da Silva Amorim. Em 2014, Artur Bastos dos Santos. Portanto, enviamos um abraço e, sobretudo nesta semana, certamente muita gente sofre. Por exemplo, nós temos a nossa querida senhora Ana Vaz, em que nesta semana se celebra a partida do marido e do filho. Portanto, e são estas formas de estar na vida que nós louvamos, e que são estes exemplos. Portanto, e muito por todos os lugares, nós temos cristãos que dão testemunho, e é desse testemunho que nós damos louvores a Deus. Hoje celebramos o 5º domingo da Quaresma, e a grande pergunta é: o que é que tu já fizeste? O que é que eu já fiz? O que é que nós fizemos de melhor nesta Quaresma? O Evangelho, tirado de São João, capítulo 12, versículo 20 a 33, passa-se às portas da Semana Santa, e é um convite para neste domingo nos concentrarmos e colocar o nosso olhar no Senhor Jesus Cristo e na sua missão salvadora. São João convida-nos a concentrarmos em Jesus Cristo e na sua missão. Ser cristão é acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o enviado do Pai, e sermos fiéis a isto. Nós temos, por exemplo, na Igreja, vós sabeis, e sobretudo nós portugueses e também os brasileiros, no Brasil há uma corrente filosófica, uma corrente da Igreja que é chamada Teologia da Libertação, que aquilo que diz é que a Igreja tem que se adaptar ao mundo, a Igreja tem que se adaptar ao mundo, e é verdade, mas às vezes a fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho é posta de parte. Claro que nós temos que caminhar no mundo, claro que nós temos que ser luz do mundo, mas o essencial é inspirarmos-nos no Filho de Deus e caminhar na história. É um erro, porque depois há gente que se aproveita disto, e aproveita-se sobretudo dos cristãos menos prevenidos, com uma fé mais débil, para introduzir outras coisas. É verdade que nós temos que nos adaptar ao mundo, mas partindo e colocando o nosso coração no Evangelho e na fidelidade a Jesus Cristo. O resto, ser luz no mundo, porque temos vivido uns anos completamente confusos, e muita gente abandona a Igreja porque não sabe, não tem norte, sabe? Adaptar-se ao mundo, tanto me adapto com esta corrente como aquela,
é o Evangelho, é Jesus Cristo. A partir deste domingo, o tema principal da Quaresma é Jesus, o enviado do Pai, no mistério tremendo da sua paixão, morte e ressurreição. A partir de hoje, toda a liturgia, tudo aquilo está centrado em Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Ergamos os nossos olhos. No próximo domingo, o domingo de Ramos, acolher Jesus à entrada de Jerusalém com os ramos, que era uma forma de fazer festa. As autoridades de Roma, para serem reconhecidas, fazia-se uma coroa com loureiro e eram coroados com essa coroa, porque nós hoje vivemos noutro tempo e nós vemos nas pinturas antigas os governadores das regiões com aquela coisa de loureiro, de oliveira na cabeça, porque era com os ramos, a natureza, era a festa do Criador. E a autoridade foi sempre vista nesta perspectiva. Aqueles que exerciam a autoridade recebiam-na de Deus para governar com justiça, com amor, com caridade o seu povo. Nós hoje estamos precisamente ao contrário. Hoje é ao contrário. Nega-se Deus, a autoridade vem do povo e o que importa é eu ter muita capacidade de fazer, de provar, de manipular as consciências e depois o poder logo se verá. É isso que temos hoje. As nossas autoridades, muito poucas no mundo, reconhecem o poder como recebido de Deus. E, portanto, justiça ou não justiça, verdade ou não verdade, corrupção ou não corrupção, porque o poder vem, é uma artimanha. E estamos a dar passos muito largos nisto e muito pouco pelo mundo. E o cristão tem que parar e refletir. Nós temos votado em pessoas que não têm nenhuma vontade de ser justas, não têm vontade nenhuma de ser corretas. Hoje muita gente entra no poder como uma manha, uma capacidade da palavra, do uso da palavra, de convencer. É uma técnica, é pura e simplesmente uma técnica, e nós cristãos não temos querido ver isto. Nós não temos. E temos que parar. Esta semana e este tempo temos que ver de onde vimos. Vimos de Jesus Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. Vimos de um projeto de Deus. E é neste projeto de Deus que nos movemos. Mesmo que tenhamos que sofrer, e os tempos futuros será de sofrimento muito para a Igreja, para quem se afirma cristão, será, porque nós está a haver hoje há um totalitarismo de linguagem. Todos dizem a mesma coisa. E ai de quem sair desta perspectiva. Nós, quando eu estudei, refletia sobre isto. O totalitarismo de ideias. Eu hoje à noite, na missa das 6, vou falar um bocadinho sobre isto, porque as nossas universidades, as nossas escolas, hoje isto não se reflete. Hoje não se reflete. Estamos em perigo. Eu tenho que ter o direito de ter uma opinião diferente da tua. E tu tens que ter o direito de ter uma opinião diferente da minha. Temos que ter, porque é na diferença. Imaginai nós imigrantes, quando emigramos, era para triunfar. E cada um triunfou na sua área. Houve gente que triunfou a construir empresas, houve gente que triunfou como belíssimos carpinteiros,
Aqui a nossa igreja é tanta coisa bonita que tem aqui, feita pela nossa diferença, e é isto. É isto. E todos enraizados em Cristo, sabendo que herdamos, que recebemos de Cristo talentos e que temos que os valorizar. Mas hoje há uma tentativa de pensamento único. E o nosso pobre Ocidente caiu nisto com uma facilidade tão grande. Caímos neste pensamento único de uma forma assustadora e não refletimos. E a Igreja, algumas correntes dentro da Igreja colaboraram para isto. A Igreja Católica. E nós temos que nos redimir, pedir perdão. Errar faz parte da nossa história. Por ocasião da Páscoa, Jerusalém enche de crentes judeus que vêm adorar o templo. O templo era o sinal da unidade. Oferecer sacrifícios, holocaustos, fazendo memória e atualizando tudo quanto Deus fez pelo seu povo, conduzindo da terra da escravidão à terra da promessa. Jerusalém tornava-se a cidade santa, lugar de memória, de agradecimento, de louvor, lugar de fé e de esperança. Ali se alimentam as esperanças de Israel. O Messias há de chegar para salvar o seu povo. Toda a gente ia a Jerusalém à espera de um ano aparecer o Messias. Estavam à espera do Messias. E acontece que neste ano do Evangelho vêm uns gregos que eram ateus, vieram também à festa. Outra cultura, outra mentalidade, mas também vieram à festa dos judeus e ouviram falar de Jesus. E então foram ter um discípulo, um Tiago, e pediram: nós queríamos ver Jesus. O discípulo foi falar com os outros discípulos foram ter com Jesus. E aqui aparece a revelação que é um valor dos cristãos. Jesus Cristo, então, fala que chegou a sua hora de se manifestar ao mundo, mostrar aquilo para que vinha, o projeto de Deus. E é diante deste desafio que os gregos, outra cultura, outra mentalidade, colocam aos discípulos para ver Jesus, que nós nos colocamos neste quinto domingo para celebrar a Páscoa, ver Jesus, procurar Jesus, cada um com a sua cultura, com a sua formação, com a sua maneira de ser, com o seu tempo, com a sua falta de tempo, com os seus objetivos. Temos que nos encontrar com Jesus. Temos que nos encontrar com Jesus. Os apóstolos, aqueles gregos, eram movidos pela curiosidade, pelo interesse. Algo os impelia para se aproximarem de Jesus. Ouviram falar dele. E esta é a missão da Igreja. Esta é a missão da Igreja. A missão dos apóstolos. Mostrar a todos aqueles que saberam de nós Jesus Cristo. Nós temos que ir às fontes, temos que ir às raízes. São Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz assim: Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E é isto que nós devemos levar na nossa vida como São Paulo: reconhecer em Cristo, e que é a nossa vida, que é aquele que nos leva para o Pai, que nos dirige,
que nos dirija para aquilo que é fundamental. Jesus Cristo diz: se alguém me quer servir, siga-me, onde eu estou, também estará o meu servo. Esta é a certeza da nossa vida. Se formos fiéis a Jesus Cristo, também com Ele estaremos na eternidade. Nesta pandemia, uma das coisas que a mim me assusta é não ouvir cientistas. Só parece que só há uma verdade. Isto assusta para quem é cristão. Não quer dizer que esteja errado ou certo, mas nós viemos numa cultura, numa sociedade plural, e agora é só isto é que é a verdade. E eu, perdoai-me, tenho tanto medo que não seja o caminho certo, que nós estejamos a percorrer o caminho certo, porque a nossa cultura, aquilo que nos diz o nosso passado, é que há sempre, e aonde parece que não há a saída, Deus coloca a saída. E foi sempre assim que os cristãos se agiram. Os homens viram toda a sua sabedoria, e ai de quem for contra aquilo, mas Deus às vezes coloca a saída num aspecto que ninguém vê. E foi sempre assim na história. E eu tenho muitas dúvidas que nós, com a nossa falta de fé, com o nosso caminho que nos estamos a percorrer, nós nos estejamos a afastar do ponto fundamental. E como cristãos temos que pensar nisto. É assustador. Todos falam a mesma coisa, todos dizem a mesma coisa, toda a gente tem a certeza da mesma coisa. E na história do povo de Deus, do cristão, às vezes é onde o mais inocente encontra a saída, lá está o dedo de Deus. E nós temos que rezar para que encontremos este dedo. Isto não quer dizer que estejamos a pôr em causa nada. Só estamos a dizer que temos que olhar para aquilo que Deus foi fazendo ao longo da história, e às vezes é a solução, a saída é pelo sítio que ninguém estava a pensar nem a refletir. E neste momento esta pandemia é uma encruzilhada tremenda, a todos os níveis. E a maior encruzilhada é: todos têm que ir por este caminho. Perdoai-me, mas eu não, por todos ir por este caminho, seja o qual for, para mim é muito confuso. É muito confuso. E eu confio sobretudo em Deus, e confio que Ele nos vai indicar o caminho e a solução, porque Deus nunca abandonou o seu povo, mas precisamos ser humildes, precisamos nos converter, precisamos mudar de vida. E é uma arrogância tremenda, e não nos convertemos, não mudamos de vida. E a solução, há solução, mas é onde Deus a quiser colocar, e nós temos que descobrir. Isto não quer dizer não fugir daquilo que nos estão a indicar, até pode ser aí. E temos que ser humildes para reconhecer, mas coloquemos-nos nas mãos de Deus. E é isso que é preciso, coloquemos e confiamos em Jesus Cristo. E para terminar, nós todos sabem a ideia da Capela da Assunção de Cristo. A Capela da Assunção de Cristo é isto: sabermos a história, de onde é que veio a imagem, por onde passou, como é que foi, e abrir para todos. Algumas vezes eu ouço alguns portugueses dizer: isto é uma questão de tempo, isto vai fechar tudo. Eu ouço isto muitas vezes, e às vezes parece. Só que o tempo não é teu. O tempo é dele.
Tu participas de um bocadinho de tempo. Daqui a quando tu partires, daqui a 10 ou 15 ou 20 ou 30, 40 anos, Deus terá uma solução. Agora, nós, os que estamos aqui, e obrigado por todos aqueles que se sacrificaram, e está ali tanto trabalho, tanto amor, tanto sacrifício, agora a nossa missão é apresentar Jesus Cristo, que veio lá de Constantinopla, veio de Istambul, da capital da Turquia, daquele povo crente, chegou aos Açores e o povo dos Açores traz para a América. E porquê? Não sei. Nenhum de vós saberá. Mas é diante de Jesus Cristo, do projeto de Jesus Cristo, nós colocamos. Não é no nosso tempo. O nosso tempo não interessa absolutamente nada. Ou interessa muito, porque é o nosso tempo. Mas na perspectiva do projeto de Deus, o que é que tu contas? O que é que tu és? O que é que eu sou? E neste quinto domingo coloquemos diante de Deus com muita humildade. E nesta pandemia, sobretudo, o ponto fundamental será convertermos, mudarmos de vida e colocarmos nas mãos de Deus. Porque eu acho muita gente a falar todos a mesma coisa. Todos a falar a mesma coisa. E pode estar certo. Eu tenho que ser humilde para aceitar. Mas eu coloco-me nas mãos de Deus. O Sr. Padre Leoberno já está. Se alguém quiser se confessar em inglês, faça favor de nos reconciliarmos, mesmo que o sacerdote não entenda tudo, nem que vocês entendam tudo, não importa. O que importa é acreditarmos que Jesus Cristo nos entregou este dom de unir os homens com Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e serve o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo dos corações, e peçamos-lhe a graça de o conhecerem sempre melhor, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbitérios, díaconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo. Oremos ao Senhor. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua. Oramos ao Senhor. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como
vivem o Evangelho. Oremos ao Senhor. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante. Oremos ao Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ouvi-nos, Senhor Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, que iluminaste com os ensinamentos da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Como verdadeiro homem, Ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus Eterno, ressuscitou do túmulo e, compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por Ele, vos adoram no céu os coros dos anjos, e se alegram eternamente na vossa presença. Com eles também nós proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu-o, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, pertenceram às nossas famílias e às nossas comunidades e, sobretudo, aqueles que partiram neste tempo de pandemia, que na vossa misericórdia partiram neste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e ao Espírito Santo. Enviar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam nesta Eucaristia e também a todos aqueles que vão ver o vídeo durante o dia de hoje. Muito obrigado e muito obrigado pela vossa inscrição. Nós hoje, como eu disse, às 6 horas, além das intenções que já temos aqui, vamos rezar também pelo pai do Rubens, portanto, que é aluno da Queen's e que faleceu esta semana, sexta-feira, no Brasil, de Covid. E nele rezamos por todos. E, sobretudo, é um jovem, e eu ontem disse na missa, portanto, nem toda a gente, quem estiver em casa e puder vir, como sinal de união e também de pensarmos em todos aqueles que partem neste Covid, porque nós ainda não sabemos nada do que vai acontecer-nos no futuro. Estamos nas mãos de Deus como todos. Estamos nas mãos de Deus como todos. É só isso. E, portanto, agradecemos quem puder um gesto de amizade. No próximo domingo é o domingo de Ramos e também é o domingo do take-out. Portanto, como sabeis, há avisos por todo o lado. No próximo domingo, já que não podemos fazer festas, ontem seria a nossa festa de São José, não podemos fazer, mas no próximo domingo fazemos o take-out e sei que já há muitas inscrições, também muito obrigado. Vamos continuar e toda a semana, todos os dias, a porta da igreja, o hall de entrada está aberto, estão as duas portas fechadas, da igreja, alguém fez o favor de nos a fechar, também a da capela com as grades. Quem quiser visitar os momentos com o Senhor Santo Cristo dos Milagres é bom, e sobretudo as pessoas mais velhinhas que estão em casa e alguém fizer o favor durante a semana de os trazer, porque há muita gente que está em casa há tempo demais, e durante a semana, todos os dias, desde as 8 à missa da tarde, o hall de entrada estará sempre aberto. Se alguém quiser abrir a entrada dentro da igreja, portanto comunica connosco, senão o hall de entrada estará aberto para estarmos um bocadinho diante do Santíssimo Sacramento que está na capela e também a imagem do Santo Cristo dos Milagres. Desejo a todos um bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe.